Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam bem. Opa, aqui ó, o professor Caio para vocês. Vou fazer um videozinho legal hoje, diferente, para quem não conhece o canal, para quem já é aluno, né? Eu listei aqui, esses dias eu tava pensando, é uma conversa, né? Esses dias eu tava aqui pensando, vendo algumas atitudes, né? De diversos alunos, e nesses mais de 10 anos aí de caminhada dentro de um polo de apoio presencial, trabalhando com ensino à distância, a gente identifica alguns comportamentos desses nossos alunos, nesses amados que a gente tem. Tem um humorista muito legal, que é o Diogo, e ele chama os aluninhos deles de capirotinhos, né? Aqui no ensino superior não é muito diferente não, viu? A gente tem uns capirotões aqui, que é fora de série. Mas daí eu tava pensando, eu falei, poxa, existem alguns tipos de comportamentos, alguns tipos de atitudes que os alunos, eles não podem ter para poder se desenvolver bem. Ou seja, não faça isso em hipótese alguma, tá? O ensino à distância, os cursos de ensino à distância, hoje eles possuem ampla oferta no nosso país, em várias instituições. Algumas são muito boas, algumas são muito ruins, algumas facilitam em excesso, outras dificultam muito. E aí cada uma vai construindo a formação do seu aluno de acordo com o projeto político-pedagógico do curso, né, o PPC, com as diretrizes, aquela coisa arada toda que existe, aquela burocracia toda. Independente disso, nós, porque eu me coloco nesse bojo e muitos desses comportamentos que eu vou listar aqui também são meus, nós acabamos errando, né? Nós acabamos errando com nós mesmos, dentro da nossa própria formação. Então, 5 atitudes que você não deve ter, eu vou comentar cada uma delas um pouquinho, mas se você quer se dar bem no seu estudo, no ensino à distância, em qualquer instituição que seja, sobretudo, né, eu falo da minha experiência com a Uninter, porque hoje eu sou um orientador de polo de apoio da Uninter. O que você não pode fazer? Tá, a primeira coisa que eu listei, até a listinha aqui, fiz à mão, você não pode deixar de ler, tá? É importantíssimo que você leia os conteúdos. Dentro do ensino à distância, através do ambiente virtual de aprendizagem, nós temos muita coisa para ler. Tanto conteúdos das disciplinas, mas sobretudo, informações, avisos, editais, tudo aquilo que permeia a sua vida acadêmica é colocado dentro do ambiente virtual para você na forma de texto. O que acontece? Muitas vezes eu vejo alunos, por exemplo, que abrem o ambiente virtual e aparecem aqueles comunicados, aqueles avisos, simplesmente eles vão passando direto aquilo sem nem ler. E às vezes lá tem uma informação como, por exemplo, um reajuste de mensalidade, um período de rematrícula, a falta de um documento, uma extensão de períodos de atividades. E aí a pessoa vem e fala, olha, professor, perdi a prova e tal, o que eu faço? Pô, tô aqui para te responder. Mas estava escrito. Isso é um problema seríssimo, porque é falta de leitura. O mesmo acontece com os trabalhos. Aqui eu sou um pouco mais crítico, porque para você fazer uma interpretação de um manual de estágio, de TCC, de trabalho, é necessário que haja por parte do aluno uma carga teórica, uma vivência mais ampla, para que ele entenda o objetivo do trabalho e realize ele. Contudo, mesmo com dúvidas, é importante que você leia. A leitura prévia dos documentos para depois receber as orientações, assistir os vídeos e assim por diante, ela é extremamente importante. Então, a primeira dica, para mim, a mais importante é: não deixe de ler os materiais, os avisos, os comunicados, tudo. Pintou lá, apareceu no teu ambiente, faça a leitura, certo? A segunda dica, o que você não pode deixar de ter aqui, o que você não pode deixar de fazer. Não deixe de ter um cronograma de estudos bem definido. Eu tenho muita dificuldade com isso também, apesar de ter uma agenda de estudos. Eu tenho um pouco de dificuldade de cumprir ela em alguns determinados momentos da semana,
mas é imprescindível que você entenda e tenha essa agenda também, tá? Pode ser um papelzinho assim, todo amassadinho igual do professor, ó. Pode ser um Google Agenda, eu uso muito, recomendo demais. Pode ser da forma como você quiser, mas tenha um cronograma de estudos. Aquilo que você vai fazer durante a semana, como você vai fazer, onde você vai fazer. Através desse cronograma você vai criar uma rotina de estudos muito sólida, muito boa, muito forte. Por quê? Você precisa encarar o ensino à distância como você encararia o presencial. No presencial você não tem que todo dia ir lá. Todo dia eu tenho que pegar o meu carro, sair de casa, ir na faculdade, assistir as aulas, voltar e aquela coisa arada toda. Por que na distância você está fazendo diferente? A sua formação depende só de você nesse caso. Falo pela instituição em que eu trabalho. A formação ela é tão sólida quanto uma formação presencial. E isso é um mito que já deve ter ficado para trás. Existe, vai ter provavelmente alguns comentários aqui de gente que não tem a real noção do quão importante é o ensino à distância num contexto igual ao do nosso país. Despreze, tá? Se você vier aqui, sabe, falar alguma coisa e tiver, mas na minha instituição, se você estuda numa Unisquina, numa instituição EAD de porta de, sabe, de boteco aí, coisa, eu não vou nem ler. Desconsidera porque nem existem instituições no nosso país que são muito sérias. Algumas se venderam, né, para o mercado de capital, então fizeram uma mercantilização gigante do ensino à distância, mas mesmo assim, as pessoas que procuram o ensino à distância, elas estão se capacitando, estão dando um passo a mais na carreira. O ensino à distância, e eu vejo por aqui onde eu trabalho, as pessoas elas crescem através do ensino à distância. E isso só vai ser possível se você encarar de frente, com seriedade e ter um cronograma de estudos para criar o hábito e tocar o seu curso aí de uma maneira bem legal. A terceira dica que eu dou para vocês é: não deixe de aproveitar tudo que o teu curso, que a tua instituição tem a te oferecer. Isso é um erro, tá? Muitas vezes o aluno ele faz a matrícula e fala atividade, aula, prova, atividade, aula, prova, atividade, aula, prova. Passam 4 anos, 3 anos, 2 anos, a pessoa fica só nesse automático, tem o diploma no final, mas e aí? E a experiência da academia? O ensino à distância ele tem condições de proporcionar essa experiência para vocês. Não pense que não. Por isso que a figura do polo de apoio é tão importante nesse aspecto. Para te dar a experiência da academia, do ensino superior, do diálogo, do curso de inglês, das rodas de discussão, dos debates de textos acadêmicos, literários e assim por diante. Aproveite tudo que a sua instituição tem a te oferecer. E se ela tiver pouco a te oferecer, troque de instituição. Tá? Troque de instituição. A quarta dica, uma dica mais prática, tá? Não perca os prazos de postagem, de entrega, de realização dos seus trabalhos. O pior que pode acontecer com você é, ao não cumprir o seu cronograma, dica 2, você começar a perder os prazos. E aí descamba. Descamba, é carroça, ladeira abaixo. Você vai se perder. Você vai acabar se perdendo e aí você vai se perder na flexibilidade que o ensino à distância te proporciona, não vai estudar, não vai ter uma formação de qualidade, vai levar o curso com a barriga, igual as pessoas levam no presencial, no à distância, em qualquer lugar, é pior para você. Então não perca prazos. Utilize o seu cronograma de uma forma bem legal. E não relaxe, tá? Essa é a quinta dica. Não relaxe, esteja sempre atento, sempre vigilante. Por quê? O ensino à distância, como eu já disse nesse vídeo, ele não é tão diferente como é o presencial. Quem vai fazer a sua formação é você. Quem é o protagonista da sua formação é você. Não sou eu, não é o meu professor, não é ninguém. Depende de você. Tá? O seu professor pode ser sabe, o Stephen Hawking, lá, então, o físico que faleceu, né? Top, como diriam os meus colegas aqui. Não adianta nada você ter aula com ele se ele falar assim, olha, leia isso, faça isso, aquilo, e você não faz nada. Você relaxa,
se perde na flexibilidade, se perde nas possibilidades, relaxa muito e não aproveita o teu curso. Aí o que vai acontecer? Vai chegar no concurso público, vai chegar na vaga da empresa, vai fazer um processo seletivo, você vai se deparar com uma pessoa que fez a mesma faculdade que você, com uma formação muito mais sólida, e você vai estar lá sem a devida formação. Para que eu estou dando essas dicas para vocês? Para quem for de outra instituição, para quem for aqui da Uninter, né? O foco meu é sempre, a maioria das vezes são os alunos da Uninter, porque eu trabalho num polo de apoio da Uninter, né? Porque vocês precisam ter em mente de que você é o protagonista da sua própria formação. Não sou eu, não é o orientador do polo, é você. Tá? Depende de você se formar, estudar para conseguir atingir os teus sonhos, os teus objetivos. Eu sou uma experiência viva disso, tá? Sou uma experiência viva disso. Então, foco naquilo que você está fazendo, justifique o teu investimento, por mais que a tua mensalidade seja 110 por mês ou 600 por mês, é um investimento, é dinheiro, é suado, a gente trabalha para conseguir e você precisa justificar esse valor para depois você conseguir galgar aí os degraus que você sonha para você. Certo, turma? Então é isso. 5 dicas de que tipo de aluno que você não deve ser no ensino à distância. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, me ajudem. Eu quero chegar a 10 mil aí até o fim do ano. Valeu? Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.